O chão treme com passos apressados. Um empurrão vira briga. Uma briga vira grito. E o grito vira um rugido que toma a rua inteira. No ar, o cheiro quente de pão assando deveria trazer alívio. Mas aqui, ele só aumenta a tortura. Diante da padaria, mãos magras se esticam como se implorassem por um milagre. Uma mãe segura o filho pelo pulso com força demais, com medo de perdê-lo na multidão. Um homem de avental tenta fechar a porta. Do lado de fora, o povo bate, chuta, exige. Do lado de dentro, silêncio. Não há farinha suficiente, não há pão para todos. Um canto, um guarda tenta impor ordem, mas a voz dele some sob a raiva coletiva. Há lágrimas, não de tristeza, mas de fome. Há olhos que não pedem, acusam. Enquanto Paris engole a própria ansiedade, uma pergunta cresce no meio do caos, como fumaça subindo de uma fogueira. Como a cidade mais brilhante da Europa chegou ao ponto de ter medo do próprio amanhã. O que você está vendo tem um nome que parece elegante quando é impresso em papel. Os anos 1780. A Paris de carruagens, salões iluminados por velas, perucas empoadas, música em casas aristocráticas e discussões sobre liberdade em cafés. Mas por baixo da seda há uma rachadura profunda. E ela não é só econômica, é moral, social, existencial. É a ruptura lenta de um mundo inteiro. Porque Paris, nos anos 1780, não está apenas vivendo uma crise. Está atravessando o ponto de não retorno do antigo regime. Um sistema que parecia eterno. Reis, nobres, privilégios, impostos desiguais. Uma sociedade dividida por nascimento começa a perder o controle da própria narrativa. E quando uma cidade que acredita ser o centro do universo perde o controle, ela não desaba em silêncio. Ela desaba em espetáculo. A tragédia aqui não chega como um único golpe. Ela se aproxima como um inverno que não acaba. Primeiro, falta um pouco. Depois, falta para muita gente. E então, falta para todos ao mesmo tempo. O resultado não é apenas fome, é pânico. É a sensação de que as regras deixaram de funcionar. É o pressentimento de que a civilização, tão orgulhosa de si, pode ser derrubada por algo tão simples quanto a ausência de pão. E ainda assim, há uma mentira confortável que se conta sobre essa época, a de que tudo já estava decadente, apodrecido, fadado ao colapso. Como se os parisienses dos anos 1780 vivessem num cenário cinzento, esperando pela explosão. Mas não, a verdade é mais cruel, porque é mais humana. Antes da queda, há brilho, há orgulho, há a sensação de auge. Paris pulsa como uma máquina de ideias e desejos. As ruas estão cheias de mercadorias vindas de longe, de panfletos, de livros, de boatos. Nos teatros, a plateia ri e chora com a mesma facilidade com que muda de opinião. Nos salões, mulheres influentes conduzem conversas que decidem reputações e carreiras. Nos cafés, homens discutem política como se a política fosse um jogo de xadrez, sem perceber que, em breve, a peça que vai se mover será a multidão. A cidade cresce, a cidade consome, a cidade sonha. O iluminismo não é apenas filosofia, é moda, é postura, é uma nova forma de olhar para o mundo. Razão vira uma espécie de fé. Há quem acredite sinceramente que o progresso é inevitável, que a história segue uma linha ascendente, que Paris está destinada a liderar o futuro. E então a fome chega como uma gargalhada sombria, como se o mundo dissesse: vocês se esqueceram do básico. Para entender o que é viver em Paris nos anos 1780, você precisa sentir o contraste. De um lado, o luxo que parece infinito. Do outro, a sobrevivência calculada ao minuto. A cidade é um palco de desigualdade. E não é uma desigualdade escondida. Ela está na rua, no cheiro, no barulho. Um carruagem passa e espirra lama em roupas que já são quase trapos.
Um perfume caro flutua no ar e encontra o odor ácido de esgoto aberto. Um banquete termina com taças erguidas, enquanto a poucas quadras dali, uma família divide a última sopa rala em silêncio. Paris é uma cidade de bairros, mas também é uma cidade de mundos. E esses mundos se tocam, eles se esbarram, eles se olham. E nos anos 1780, começam a se odiar com uma clareza nova. A economia gira em torno de uma coisa simples: comida, especialmente pão. O pão não é um detalhe do cotidiano, ele é o cotidiano. Para muita gente, ele é metade da vida. Quando o preço do pão sobe, o coração da cidade sobe junto. Uma variação pequena vira tragédia. E o preço do pão, nessa década, aprende a subir como se tivesse vontade própria. Ao mesmo tempo, Paris é uma capital conectada. Chegam notícias de longe, chegam mercadorias de longe, chegam ideias de longe. A cidade sente o mundo. E o mundo, por sua vez, começa a pesar sobre a cidade. Guerras custam caro. A França ajudou a independência americana. O gesto foi grandioso, quase heróico no papel. Mas o custo volta como um fantasma. Dívida. A palavra dívida não tem cheiro, não tem rosto, não sangra. E ainda assim, ela aperta gargantas como uma mão invisível. Os impostos recaem sobre quem já tem pouco. Privilégios protegem quem já tem muito. A administração tenta remendar o rombo com soluções que exigem confiança. Mas confiança é justamente o que está evaporando. E Paris, cheia de impressos, panfletos e rumores, transforma qualquer falha em escândalo. Só que a origem dessa crise não está apenas nas salas do poder. Ela começa longe demais para ser vista. E é isso que torna a experiência tão angustiante. O inimigo não tem forma clara. Ele é um conjunto de forças que ninguém controla. Em 1783, do outro lado da Europa, uma ferida se abre na terra. Na Islândia, um vulcão entra em erupção e libera uma névoa que viaja com o vento. Não é uma história contada com clareza na época. Não há satélites, não há mapas climáticos. Há apenas um verão estranho, um céu esbranquiçado, um sol pálido e uma sensação de que o ar mudou. Essa mudança invisível atravessa campos e colheitas. O clima fica instável. As safras sofrem. E quando as safras sofrem, o pão sente primeiro. O mundo natural, indiferente a salões e coroas, manda uma conta silenciosa para a civilização. Ao mesmo tempo, outra origem distante cresce nos papéis e nos cofres: a crise financeira. Não é uma tempestade que as pessoas veem no horizonte. É um colapso que começa como conversa sussurrada, uma reforma aqui, um imposto ali, uma tentativa de reorganizar a arrecadação. A cada tentativa, alguém poderoso se sente ameaçado. A cada resistência, o Estado fica mais paralisado. O sistema parece grande demais para mudar e frágil demais para continuar. E então chega o ponto de contato. O momento em que o invisível encosta no concreto. Em Paris, esse portal tem cheiro de farinha e barulho de moedas. Ele está nos mercados, nos armazéns, nos portões por onde o trigo entra. Está nas margens do Sena, onde barcos descarregam cargas que a cidade vigia com olhos famintos. Está nas filas, que se tornam parte do cenário como se sempre tivessem existido. Um boato surge. Os comerciantes estão escondendo grãos. Outro boato responde. Os nobres querem que o povo passe fome para continuar obediente. A fome, quando vira medo, cria histórias para se explicar. E em uma cidade que vive de palavras, as palavras se tornam fogo. A propagação é progressiva e, por isso, mais aterrorizante. Primeiro, algumas semanas ruins. Depois, meses. Em 1788, o clima castiga as colheitas com força. E em 1789, o preço do pão explode como uma sentença. As ruas mudam de humor. Onde havia conversa, agora há desconfiança. Onde havia riso, agora há pressa. Paris começa a ser uma cidade em estado de alerta permanente.
como se qualquer esquina pudesse virar um confronto. O colapso social não acontece apenas pela fome. A fome só revela a estrutura. A cidade está cheia, o trabalho é instável, a vida é cara e a sensação de injustiça se espalha como uma febre. Nos bairros populares, o cotidiano vira matemática. Quanto custa comer hoje? Quanto resta para amanhã? Quanto tempo até que o corpo não aguente? E enquanto isso, do outro lado da cidade, há gente que ainda dança. Esse contraste não é só indignação, é insulto. É um lembrete diário de que há dois mundos vivendo sob o mesmo céu. E quando esses mundos se encaram, a paz se torna impossível. As pessoas tentam reagir com o que têm. O governo tenta controlar preços, vigiar mercados, punir especuladores. A polícia tenta conter tumultos. Mas o problema é maior do que qualquer decreto. E a população, sem ferramentas para compreender o clima ou a economia global, busca explicações onde sempre buscou, no visível, no moral, no culpado. Há quem diga que é castigo, há quem diga que é conspiração, há quem diga que é azar, e há quem diga, com uma calma perigosa, que é o sistema mostrando sua verdadeira face. Nos cafés, discursos inflamados ganham aplausos. Nos salões, a elite tenta interpretar o que está acontecendo como se fosse uma peça teatral. Mas nas ruas, ninguém está assistindo, todo mundo está atuando. E os erros da época se acumulam como lenha. A repressão endurece, e endurecer só aumenta a raiva. A tentativa de calar rumores só os faz crescer. A insistência em manter privilégios só prova, para quem sofre, que a ordem antiga não se importa. Cada solução parcial vira uma prova de incompetência. Cada hesitação vira convite ao caos. Então chega o colapso moral, quando a sobrevivência começa a falar mais alto do que qualquer vínculo. Vizinhos se observam com suspeita. Amigos discutem por um pedaço de pão. Famílias se silenciam para não atrair atenção. E o medo do outro cresce, porque o outro pode ser o último obstáculo entre você e a comida. Paris aprende nos anos 1780 que a civilização é uma camada fina e que essa camada pode rachar quando a barriga vira argumento. Nesse ambiente, a busca por culpados se torna inevitável. O desespero radicaliza. A cidade quer um rosto para odiar, porque odiar é mais suportável do que aceitar a imprevisibilidade do mundo. Panfletos circulam com acusações, grupos se organizam, discursos ficam mais duros. A ideia de inimigo se torna uma obsessão. E quando a ideia de inimigo domina, a violência deixa de ser apenas reação. Ela vira método. Não é uma violência que nasce do nada. É uma violência alimentada por anos de desigualdade e por meses de fome. É uma violência que se justifica como justiça. E é aí que o perigo cresce, quando o horror veste roupa de virtude. Enquanto Paris ferve, o interior da França também sente o impacto. Campos sofrem com colheitas fracas. Vilas veem seus jovens partirem em busca de trabalho. Estradas ficam mais perigosas, não porque a maldade aumentou, mas porque a necessidade aumentou. A natureza continua, indiferente, enquanto os humanos tentam impor sentido ao desastre. Lugares antes cultivados ficam abandonados por falta de braços e esperança. E a sensação de ruína não é apenas urbana, ela é total. Então, lentamente, o pior começa a recuar. Não como uma vitória, mas como um cansaço. A crise não acaba de forma limpa. Ela se transforma. Ela muda de forma. A fome pode aliviar em algum momento, mas o que foi quebrado por dentro não volta ao lugar. Porque agora há algo que não existia antes. A certeza de que o mundo antigo pode cair. A partir daí, Paris nunca mais será apenas Paris. Ela se torna símbolo. Ela se torna palco do que vem depois. E o mundo pós-evento nasce com marcas profundas. A cidade muda o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de acreditar. Palavras como povo, nação, direitos deixam de ser conversa de café
e passam a ser armas. Instituições antigas são questionadas, ridicularizadas, derrubadas. Pessoas comuns começam a se ver como parte de algo maior, e isso pode ser libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. A economia, antes organizada para sustentar privilégios, se contorce sob pressão. A sociedade, antes rígida, entra em ebulição. A cultura, antes controlada por poucos, se abre como uma janela quebrada, deixando entrar vento, poeira e tempestade. O medo vira combustível, a esperança vira faca. E Paris, que acreditava viver o auge da razão, descobre que a história não obedece a teorias. Ela obedece à fome, à indignação, à coragem e ao pânico. Quando olhamos para Paris nos anos 1780, é tentador ver apenas o começo de uma grande revolução. Mas viver ali, naquele instante, não parecia começo. Parecia fim. Fim de uma segurança ilusória. Fim da ideia de que o poder sempre saberia o que fazer. Fim da confiança de que o futuro seria apenas uma continuidade elegante do presente. E é aí que o passado toca o nosso tempo. Porque por mais modernas que sejam as nossas cidades, por mais sofisticadas que sejam as nossas explicações, ainda somos humanos diante de forças maiores. Ainda nos agarramos a narrativas para suportar o caos. Ainda procuramos culpados quando o mundo parece perder sentido. Ainda acreditamos que a ordem é sólida. Até o dia em que uma fila, um boato, um inverno estranho, nos lembra do quão frágil tudo pode ser. Paris, nos anos 1780, não é só uma época. É um aviso de que civilizações não caem apenas por grandes batalhas. Às vezes, elas começam a cair em silêncio na porta de uma padaria, quando o pão não chega para todos. E agora fica a pergunta, incômoda e inevitável. Se a cidade mais brilhante da Europa pôde ser levada ao limite por fome, dívida e desconfiança, o que exatamente sustenta o nosso mundo hoje? Eu sou o seu narrador nesta travessia pelo tempo. E se o passado ainda nos assombra, é porque ele ainda tem algo a nos ensinar. Siga comigo para a próxima era, porque cada século guarda uma sombra diferente e algumas delas ainda caminham ao nosso lado.